Vamos lá, terceira aula, aula 3 de Teologia Bíblica. E a gente estava falando da questão, terminei a aula 2 falando do Deus que se movimenta no Antigo Testamento, no ambiente e através de eventos, né? A gente falou disso, a gente falou que Deus se revela em todo o tempo, nas experiências, em encontros, durante todo o período do Antigo Testamento. Eu dei para vocês o exemplo do tabernáculo, né? O quanto Deus revela na construção do tabernáculo, em cada utensílio, em tudo que ele estabelece para aquele lugar, o quanto Deus já revela da sua intenção na forma do sacrifício, no que ele estabelece de sacrifício dos animais, nas escolhas dos animais. E eu estava falando que o tempo inteiro o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento. O tempo inteiro o Antigo Testamento ele faz referência, né, ao Novo Testamento. Ele aponta para um tempo. Como eu falei na aula anterior, muitos alunos, quando eu pedi versículos a respeito da autoridade de Deus, do governo de Deus, alguns me mandaram um texto, principalmente do profeta Isaías, profetizando a respeito do Messias, a respeito de Jesus, a respeito do sacrifício. Então, o tempo inteiro, o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. Por isso que eu nunca falo, né? Há quem diga assim, o Evangelho, o Novo Testamento, ele anula. Ele não anula, ele vem como cumprimento do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele tem toda a relação possível com o Novo Testamento. Tem conexão, né? Ele está apontando para o que haveria de vir, para o grande projeto que Deus já tinha preparado, né, para o homem e para a redenção do homem. O slide 23, Rai. No Antigo Testamento, as palavras ocupam um lugar de destaque como meio divino de comunicação com o seu povo. No Antigo Testamento, Deus usa, né, a sua palavra, ele usa para ter um meio de comunicação com o seu povo, para dar direcionamento, para estabelecer limites, para trazer as suas promessas. O fato de Deus se revelar por palavras é algo confirmado em cada livro do Antigo Testamento. A frase mais comum nesse sentido é: a palavra do Senhor veio a... E aí vamos ler Gênesis 15, versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E também 2 Samuel 7:4. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo. E por último, 1 Reis 6, versículo 11, que diz assim: então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo. E 17, versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Então veio a
a palavra vindo de encontro aos profetas, aos homens de Deus, aqueles que Deus tinha que cumprir algo naquela hora, naquele momento, e assim que Deus vinha, né, e se revelava através da sua palavra. O principal vocábulo traduzido por palavra é dabar, estar atrás e empurrar. No Antigo Testamento, a palavra é dinâmica, poderosa, uma força que corre ou sobrevém a alguém. A palavra é vista como fogo consumidor, né? Uma força que consome. Vamos ler Jeremias 5,14? Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, eles serão consumidos. Eis que converterei as minhas palavras na sua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. A palavra é vista como a força que corre ou sobrevém. Aqui a gente viu como fogo. Agora, a palavra que dura para sempre. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do Senhor subsiste eternamente. E era uma maneira, né, de manifestação, de revelação de Deus ao seu povo, aos seus profetas, através da sua palavra. Agora no próximo slide, 24. Distingue-se 3 tipos de palavras no Antigo Testamento. Que palavras são essas, né? De anúncio ou proclamação é a primeira, de instrução ou diretriz, a segunda, e a palavra cultual em adoração. Vamos ver aqui o que cada uma é ou significa, né? Anúncio ou proclamação são palavras de salvação ou palavras de julgamento. Instrução ou diretriz eram os mandamentos, as leis, né, onde Deus direcionava, né, o seu povo ao caminho que ele queria, ao comportamento que ele queria, a vida, o estilo de vida que ele queria. Palavra cultual em adoração ou bênção e maldição. A gente consegue encontrar, distinguir esses 3 tipos de palavra no Antigo Testamento. Esses 3 tipos relacionam entre si e devem ser aplicadas, assim, para evitar equívocos. O que a gente precisa o tempo inteiro, né? A gente tem muita tendência, quando eu falo a gente que ensina ou a gente que prega, a gente tem muita tendência a ser simpatizante de um tipo distinto de palavra, né? Ou a gente é muito de proclamação, ou a gente é muito de instrução e diretriz, como a gente costuma dizer, muito de disciplina. O que a gente precisa o tempo inteiro dentro da palavra de Deus é passear entre todos os tipos de palavra. Você não pode ser só proclamação, anúncio, assim como você não pode ser só lei, né? Você que está diante de um público, né? E quando eu falo público, pode ser de 3, 4, 5 pessoas, ou 100, ou 1000, ou enfim, uma multidão. Mas você que está diante de um público e que precisa instruir na palavra, levar, mostrar a Deus para as pessoas, você precisa ter o equilíbrio e passear, né, ter essa aplicabilidade de todo tipo de palavra para o seu público.
né? Vamos falar do Novo Testamento. Muitas vezes a gente fala muito da graça de Deus, né? Do perdão, do favor imerecido, do quanto Ele nos alcança. Mas a gente precisa também, muitas vezes, ensinar o negar-se a si mesmo, sabe? O negar-se a si mesmo, o amar ao irmão, o negar a sua vontade, o fazer o bem ao próximo. Né? Então, a gente, às vezes, você é simpatizante de uma linha, né? Ou de um tipo de palavra, e você só fala daquilo, você só foca naquilo, você só trabalha aquilo. Quando, na verdade, você precisa passear, né? Dentro tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, dentro de tudo aquilo que está liberado já para você. Porque é nesse todo que nós somos altamente abençoados. Eu gosto muito, né, quando eu estou mais preguiçosa, né, se é que a gente pode falar assim, mas é isso mesmo. Tem época que você está mais preguiçoso, né, para estudar, para se aplicar, para ler. E aí eu me detenho muito na questão de provérbios, e eu leio provérbios, porque ali você tem toda a receita, né, para boa vivência, para viver bem, para ser próspero. Quando eu falo ser próspero, é você ser frutífero em todas as áreas da sua vida. Né? E é o que a gente precisa ser. Mas assim, o ideal é que você não se apegue a um título, um tema ou um tipo de palavra, mas que você passeie no todo, sabe? Que você saiba e que você ensine um pouco sobre tudo, porque é do início ao fim. É de Gênesis a Apocalipse que Deus se revela através da sua palavra. Precisamos lembrar que o Antigo Testamento, com frequência, assevera que Deus fala à humanidade, mas o Antigo Testamento não explica como que Deus fala. Então a gente precisa lembrar, né, que Deus fala, mas não necessariamente como Deus fala. E aí é muito interessante, eu lá atrás falei, né, que tem pessoas que falam assim, mas Deus fala, mas como que Deus fala? Né? Como que eu escuto a voz de Deus? Como que eu consigo discernir que é Deus que está falando? E aí o que a gente precisa sempre, e a gente vai entrar, acho que na última aula, ou no próximo bloco, né, um pouco sobre o caráter de Deus, né, quem Deus de fato é e como Deus se revela. E a gente não pode esquecer nunca que tudo aquilo que está e fala de Deus, que é fala de Deus para nós, vem para gerar vida, vem para limpar, vem para purificar, vem para trazer o novo, vem para te projetar para as coisas de Deus. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam, mas Leia, na prática, como que eu sei que é Deus que está falando? A primeira coisa, você precisa, ainda que seja uma fala de correção, ainda que seja uma fala de correção mesmo, de botar ordem na sua vida, de botar você na direção certa, de endireitar os seus caminhos, ainda assim a fala de Deus é em amor. Porque o caráter de Deus é um caráter de quem ama, é um caráter de amor, é um caráter de pai. Né? Então, todas as vezes que a gente vê Jesus se referindo a Deus como um pai, é a figura de um pai mesmo, aquele que supre com alimento, aquele que supre em afetividade, aquele que você pede e ele vai lá e te atende da forma de te abençoar. Isso revela o caráter de Deus. Então, Leia, como que eu sei que é Deus que está falando? Eu sei que é Deus que está falando quando Deus testifica em mim, quando o Espírito testifica em mim, que ainda que seja correção, ele está falando em amor.
Então, tudo aquilo que é severidade, tudo aquilo que é para o mal, tudo aquilo que te causa mal-estar, tudo aquilo que te faz se sentir muito pequeno, não tem a ver com a fala de Deus. Então, todas as vezes que Deus se movimenta na vida dos seus profetas, toda vez que Deus se movimenta na vida do seu povo, toda vez que Deus se movimenta no povo de Israel, Deus está falando, Deus está tratando, né, em amor. Né? Deus está encaminhando, Deus está promovendo, Deus está curando. E isso em todo tempo. E muito interessante que às vezes a gente, como pastor, como profeta, como líder, como professor, a gente traz um Deus com outro caráter. No sentido de, aquele Deus que pune. Deixa eu falar, Deus não pune. Muitas vezes o que você está vivendo ou o que eu estou vivendo é resultado daquilo que eu mesmo faço. Sabe como é? Então não tem a ver com a punição de Deus, porque ao mesmo tempo Deus é aquele que te dá livre arbítrio. Deus é aquele que te deixa caminhar livremente. E isso é Deus, porque sempre Deus fala aos seus filhos, Deus fala à sua igreja, Deus fala a Israel. Por isso que o povo vivia indo e vindo, né? A gente tem a sensação que era um povo que progredia, que era um povo que subia seus degraus, mas ao mesmo tempo Israel era o povo que muitas vezes voltava para trás. E quando a gente vai pregar, a gente foca mais em Israel, na postura de Israel, do que no Deus que vai lá o tempo inteiro para restaurar. Esse é o caráter de Deus. Então, assim, como que Deus fala? Deus fala através dos seus profetas, né? Deus usa pessoas, Deus ainda usa pessoas, Deus continua usando pessoas, porque faz parte do plano de Deus, pessoas, faz parte do plano de Deus, eu e você, faz parte do plano de Deus usar a gente. Deus poderia fazer tudo sozinho? Sim, mas quem conheceu a mente do Senhor, quem sou eu para tentar explicar por que Deus decidiu me usar e te usar? Né? E a gente às vezes fica até meio que questionando, como Deus me usa? Como que Deus usa o fulaninho? Faz parte do plano de Deus, usar os seus filhos, os seus profetas. Fez parte do plano de Deus usar Elias. Interessante que a gente idolatra uns profetas e meio que persegue outros, né? Mas se a gente olhar para a história de Elias, é uma história muito intrigante, né? Um homem, vamos falar da experiência e revelação, um homem que viveu a experiência, um homem que foi desafiado, um homem que enfrentou os profetas de Baal, um homem que foi desafiado, um homem que afirmava e o que ele afirmava acontecia, né? E aí Deus usa Elias, por mérito de Elias? Não, ele tinha também uma inconstância, como eu falei lá atrás, né? Ele também tinha as suas lutas, ele vivia as suas lutas particulares, assim como eu e você, mas Deus decidiu usar e falar através dos profetas, através dos seus filhos. Quem aqui já viveu a experiência, né, de você estar em algum lugar, né, você está mesmo em algum lugar, e é muito interessante que às vezes você é desconhecido nesse determinado lugar, e mesmo desconhecido nesse determinado lugar, Deus usa alguém para vir falar com você. Né? Ou a nível de conserto, ou a nível de promessa, ou a nível de cura, de restauração. Eu lembro quando eu fui convidada, né, para uma reunião e fomos comunicados, eu e o meu marido e mais um casal de amigos, que nós seríamos ungidos pastores. E aí na época os pastores falando, né, não, porque a gente orou, a gente jejuou, a gente pediu direção, a gente está vendo tudo que vocês fazem, enfim. E a gente foi para casa com a comida entalada, porque a gente foi convidado para um jantar e lá teve essa notícia.
E aí a gente muito entalado, enfim, fomos no dia seguinte sem entender nada do que estava acontecendo. No dia seguinte, no nosso comércio, apareceu uma cliente que nunca tinha ido lá, eu nunca tinha visto aquela cliente lá. E aí a cliente falou assim, eu vim aqui, mas eu vim aqui porque de madrugada Deus me mostrou vocês e me mandou dizer isso, isso, isso. E ela não falou, ela falou acerca do que ia acontecer na nossa vida, mas mais do que isso, aquela mulher muito simples, diga-se de passagem, ela falou o que a gente estava sentindo naquela hora. A respeito daquilo, ela falou, olha, eu vejo um cajado na mão de vocês, mas eu vejo um sentimento, vocês estão com medo, vocês estão se sentindo inseguros, mas Deus manda te dizer, e aí foi lá, deu o recado, né? E às vezes Deus age com a gente dessa maneira, né? Deus meio que, Deus desenha, né, aquilo que a gente precisa ouvir. E naquela hora não teve dúvida, mas ela falou com muito amor, sabe? E ao mesmo tempo estabelecendo certezas no nosso coração, estabelecendo confiança no nosso coração. E aí você não tem dúvida, porque isso tem a ver com o caráter de Deus. Porque Deus se levanta exatamente para isso, para estabelecer paz, amor, certeza, fé, segurança. É assim que Deus se manifesta, né? E aí muitas vezes a gente fica esperando, né, que Deus se mova, né, num furacão ou das maneiras mais simples. Posso falar uma forma que Deus fala? Não sei quem é pai, quem é mãe, através dos seus filhos, os seus filhos em casa. Deus fala. Deus fala através de pessoas, mas Deus fala através dos seus filhos. E às vezes naquele ambiente de casa aconchegante, muitas vezes nós somos consertados. Muitas vezes nós também nos sentimos amados naquele ambiente de casa. Uma outra lembrança que me vem à cabeça de pensar em pessoas falando da parte de Deus, né? Uma crise que eu vivi, uma crise muito pessoal, muito, muito interna, né? Muito minha. E eu lembro que todos os dias meu marido me contava uma história do Antigo Testamento. Cada dia ele trazia para mim a história de um rei. E ele trazia a história do rei e ele aplicava aquilo. Interessante que aquelas palavras, elas funcionavam para mim como um maná diário, sabe? Uma porção diária para eu seguir, para eu sobreviver, para eu me alimentar. E eu via Deus ali, eu via Deus falando comigo, eu via Deus se movendo, né? Se manifestando para me alimentar, para me direcionar. Como que Deus fala? Deus fala através de situações. Deus fala através de pessoas, Deus fala através de situações, Deus usa situações para te mostrar. Muitas vezes um acidente ou um livramento de um acidente, ou alguém que faz alguma coisa, situações. Deus se move no seu trabalho em uma providência, alguma coisa que você pediu muito ou alguma coisa que você espera muito e do nada, naquela coincidência, a situação vem até você. Situações, Deus fala. Deus fala através de louvores, Deus fala através da natureza. A palavra que eu não gosto, Deus fala através das suas lutas. Luta, deserto, seja o nome que você queira dar, dificuldade, doença, enfermidade. Deus fala, Deus cria situações para falar com você.
a respeito dele, a respeito das promessas, a respeito do que ele tem para fazer na sua vida, para falar com você através sobre os planos dele para você. Deus fala. Deus fala através de músicas, né? Inspiração que é dada a outros, né? Vamos pensar em poesias e poemas e melodias, os salmos. Mas Deus continua falando, Deus continua inspirando pessoas, Deus continua dando salmos, Deus continua dando hinos, poemas e poesias. Deus fala. E Deus fala testificando no seu espírito hoje, através do espírito. Sabe quando você acorda com uma determinada sensação, né? E aí as pessoas, né, chamam de qualquer coisa lá fora, né? Chama de sexto sentido. Só que a Bíblia fala de discernimento do espírito. Deus fala através do discernimento. Quando você está vivendo uma situação, ou quando você está para viver uma situação, ou quando tem algo para acontecer e você consegue discernir espiritualmente um ambiente, e Deus fala com você, e é muito interessante que passa pouco tempo e você vai lá e você percebe que aquilo que você sentiu, aquilo que você percebeu com os seus sentidos, aquilo que não estava nem tão claro para você, era Deus te dando discernimento, era Deus tentando ou te alertar, ou te mostrar, né? ou te encaminhar para uma direção. Deus fala através da sua palavra. O mais importante meio de comunicação de Deus com você, o mais importante e o prioritário é a palavra de Deus. Deus está contido na sua palavra e a palavra está em Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você traz a Bíblia para a sua vida, você consegue discernir e colocar a sua vida num lugar de abundância. Sabe qual é a maior receita de vida plena e abundância hoje? E a gente vive uma época vive uma época dos coaches, dos psicólogos, dos psicanalistas, dos neurocientistas, não é isso? Onde as pessoas estão trazendo receitas de bem viver. As pessoas estão trazendo receitas de bem-estar. As pessoas estão trazendo receitas de ser bem-sucedidos, ser próspero. Eu vou te dar 5 passos para viver sem ansiedade. Eu vou te dar 10 passos para você ter uma vida próspera. Eu vou te dar 6 passos para você ter uma vida feliz. Eu fiquei muito surpresa. Eu não vou me perder desse ponto dos coaches e psicólogos e a melhor forma de Deus falar com você, tá ok? Eu não vou me perder. A minha maior surpresa, quando eu fui estudar programação neurolinguística, fazer a minha formação em programação neurolinguística, a minha maior surpresa foi em cima de que teoria a programação neurolinguística está baseada. Como que a programação neurolinguística a teoria foi estabelecida? Pegaram pessoas muito bem-sucedidas e e foram estudar. O que essas pessoas bem-sucedidas fazem? O que elas têm em comum? É assunto até para o Globo Repórter, né? Pode ser. O que essas pessoas têm em comum? E aí desenvolveram a teoria. A teoria diz o seguinte: tudo que você acreditar é possível. Tudo que você acreditar, se você acredita na sua mente, é possível. E aí, quando eu li aquilo, eu falei assim, gente, na teoria não tem nada de novo. Os carinhas não criaram nada de novo.
Porque na Bíblia, Jesus já falava para os seus discípulos que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível se você acreditar. Então, assim, quando a gente fala do melhor canal de Deus falar com você, deixa eu falar, Deus não precisa mandar uma tempestade, Deus não precisa fazer rugir o vento, Deus não precisa mandar profetas. Se mandar, tá bom, amém, receba, né? Avalia, coloca no teu coração, pondera e segue a sua vida. Mas a forma, o canal de Deus se manifestar a você, se revelar a você é através da sua palavra. E toda receita de bem viver está contida na palavra de Deus. Toda receita de bem-aventurança está contida na palavra de Deus. Então, se você parar, tá, eu quero ouvir Deus falar, o que eu vou fazer? Eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, eu vou caminhar lendo a Bíblia, aplicando a Bíblia, trazendo para mim. Trazendo para a minha vida diária, para a minha prática de vida. Ali está toda a receita de bem viver. Então, tudo que está na grande onda hoje, todos os passos, está contido na Bíblia. Vamos falar da questão da ansiedade. Eu vou abrir só essa pauta aqui para o cunho emocional que a gente não aguenta, né? Vamos falar de ansiedade. O que a gente precisa para não andar ansioso, né? O que você precisa é alimentar pensamentos bons. Se a gente falar de alimentar pensamentos bons, isso está na Bíblia. Viver o hoje e não se preocupar com o amanhã. Isso está na Bíblia. Cuidar do seu corpo, cuidar da alimentação. Isso também está na Bíblia, sobre ser o bom mordomo. A gente fala de cuidar de pensamentos, de ler, de relacionamento. Se relacione com pessoas. Isso está na Bíblia. Então, tudo que a neurociência, a psicologia, os coaches estão dando de tópico 1, 2 e 3, está na Bíblia. A grande questão é que a gente não traz isso para a nossa vida. A gente não toma isso como conhecimento. A gente não traz isso como um tópico para a nossa boa vivência. A gente não se preocupa. A verdade é essa. A gente está preocupado com meia dúzia de texto ou os textos das grandes pregações, mas a gente não está preocupado em trazer para a nossa vida. Então, a gente está falando como que Deus fala, certo? Como que Deus fala? Como que Deus se manifesta? A forma de Deus falar com o seu povo. Outra maneira que Deus fala é trazendo, né? Fazendo os seus milagres, trazendo a provisão, trazendo para... E aí Deus quando você está numa situação que você não sabe, e aí o que fazer, Deus vai e pausa para o café. Aqui é assim, essa igreja é assim, você é movida a café, sabe como que é? Mas esse aqui tá bom que dá aquela acordada após almoço. Então Deus fala intervindo, Deus fala fazendo, Deus fala se movendo. Seria maravilhoso, né? Se diariamente a gente tivesse essa relação da viração do dia, né? E aí você deve estar pensando, nossa, como que devia ser bom, né? Para Adão, para Eva, todo início de tarde, Deus vir, Deus se relacionar, Deus falar. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Era melhor para eles do que para nós? Era melhor para Adão e Eva tendo Deus vindo na viração do dia para se relacionar com eles? Ou é melhor para nós?
Porque hoje a grande diferença ou a parte boa da nossa vida é que em todo tempo Ele está em nós. E ainda tem isso. E Ele fala conosco, Ele nos alerta. Quantas vezes você está caminhando? Quem dirige? Eu dirijo muito. Cada hora eu estou em um lugar, cada dia eu estou em um lugar. Mas ao mesmo tempo eu amo dirigir. Mas assim, quantas vezes no trânsito, né, você é tentado ou a cortar alguém desarvoradamente, ou alguém te grita, né, chama sua mãe de florzinha e te dá vontade de responder, mas imediatamente algo diz assim para você, não, você é diferente. Quem já sentiu isso? Não, você não precisa responder. Não, você não vai ser igual a ele ou você não vai ser igual a ela. Geralmente quem xinga a nossa mãe no trânsito são os meninos, né? Eu nunca vi menina me xingando assim ou xingando uma mãe no trânsito. E aí todas as vezes que eu sou tentada a responder, vem, né? Mas não é que vem, é o Espírito Santo que está dentro de você e imediatamente vai lá e fala, ei, é menos, você não é igual. Você não precisa responder, você não precisa falar a mesma coisa, você não precisa ofender a mãe dele. E assim Deus fala, e assim Deus se relaciona. Ali atrás, eu falei do caráter de Deus, né? Que Deus é amor, que Deus é um Deus, apesar de ser um Deus de justiça, um Deus que te corrige, um Deus que quer te encaminhar por bons caminhos, Deus é amor. Quando eu penso em amor, eu tenho como referência Jesus. Eu acho que falando de amor, ele é o grande mestre. Então, quando eu penso em Jesus, eu penso num Deus que não ama o pecado, um Deus que não ama a injustiça, um Deus que não ama a mentira, mas um Deus que ama o pecador, um Deus que é misericordioso, um Deus que ampara, um Deus que dá a segunda chance, um Deus que renova a cada manhã a sua misericórdia. Então, quando eu falo do caráter de Deus, eu vejo o caráter de Deus personificado em Jesus. Tá. Agora a gente vai olhar um pouco as características de Deus e por que esse grande planejamento de Deus a respeito de nós, a respeito de Israel, a respeito do seu povo, a respeito hoje da sua igreja. A Bíblia traz 3 características de Deus. Deus é onipotente, onisciente e Deus é onipresente. A gente está falando de um Deus e a gente serve, e a gente estuda um Deus, na verdade, o único Deus, como a gente viu lá no princípio, criou Deus, os céus e a terra. A gente vê um Deus que em todo tempo ele tinha ciência e tem ciência de todas as coisas. Um Deus que é conhecedor de todas as coisas. Falando em conhecedor, eu paro no Salmo 139, né, e que a gente fica ansioso com o dia de amanhã, não é isso?
A gente fica ansioso com o nosso futuro ali na frente. A gente fica ansioso com o final da pandemia. A gente fica ansioso nos mínimos detalhes. A gente fica ansioso, com a data de aniversário que está ali na frente. No caso, quando rodar a aula, já vai ter passado. Já vou ter virado o dígito. Meu Deus. Mas o Salmo 139, ele traz a ideia de um Deus que tem ciência, é sabedor, conhecedor de todos os seus dias e tempos e estações e primaveras do seu destino. E quando a gente olha a história de Israel, a gente olha exatamente isso. Um Deus que se move conhecendo. E é muito interessante que a gente fica meio que se debatendo, né? Eu vejo isso na vida da igreja às vezes. Assim, a gente fica meio se debatendo para fazer dar certo. Eu não estou falando que a gente tem que relaxar, não. Mas também não tem que se debater, não tem que ser sofrimento, não tem que ser pesado. Tem que haver uma confiança de que se ele escolheu, se ele separou, ele é sabedor do agora, do ontem, do agora e do amanhã. E ele conhece o melhor caminho. E a gente às vezes distrai e perde isso de que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Um Deus que sabe tudo, sabe acerca de todas as coisas simultaneamente. Um Deus que está presente em tudo, em todos. E um Deus que tem o poder para tudo, para todos, para qualquer resolução, para qualquer destino, para qualquer cura, para qualquer salvação. E eu fico imaginando Deus olhando a gente se debatendo. E nunca foi diferente disso. Eu li um salmo no começo da aula de semana passada, de segunda-feira, o Salmo 46. E eu falei do Deus que é, o Deus que está e o Deus que faz. E dentro desse texto tem um versículo que a gente fala como chavão, virou uma linguagem, virou algo muito clichê, virou algo muito mecânico, algo muito automático nas aberturas de culto. Quando a gente fala, aquietai-vos, quando a gente lê o Salmo, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Virou chavão, virou uma linguagem repetitiva, mecânica, automática, mas aonde que a gente perdeu exatamente esse versículo 10 do 46? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar é descansar a sua mente, descansar a sua alma, descansar seu coração. Pegar todas as suas preocupações e colocar na mão de quem tudo pode, tudo sabe. É pegar aquilo que traz o anseio para a sua alma, é pegar tudo isso e colocar na mão desse Deus, com essas características, que só isso já nos basta. Se eu tenho a consciência, se eu tenho uma crença, se eu tenho uma certeza de que Deus pode todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas e que Ele está em todas as coisas, e que continuará estando, podendo e sabendo, nesse momento eu aquieto
E aí vem a necessidade de deixar Deus falar comigo. Falar como? Na hora que a sua palavra vira aquela prática na minha vida e traz segurança. Por pouca coisa ou quase nada eu me desespero. E é muito interessante que às vezes vem uma notícia ruim, seja ela qual for, ou de falência, ou de diagnóstico ruim mesmo na família, já passei por tudo isso, ou de morte. E é muito interessante que eu não me lembro de desespero, de inquietação. E é muito interessante que sempre me perguntam: e como que você ficou? E como que você está? O mais interessante é quando as pessoas sabem que aconteceu algo ruim e as pessoas meio que querem me consolar. Uma vez, eu sou extremamente distraída. Essa é uma das minhas características assim que não me faz bem. Eu às vezes fico distraída. Distraída no sentido eu vou usar essa expressão, de relaxada dentro do meu dia ou dentro de uma situação. E eu lembro uma vez que nós fechamos a loja, nós temos uma loja, e eu nunca tive o hábito de administrar dinheiro, valores, eu nunca cuidei disso. E um único dia, e era perto do Natal, na hora de ir embora para casa, eu fiquei responsável por uma bolsa e que nela estava a movimentação do nosso domingo da loja. Estava a movimentação do domingo 5. Estava o dinheiro da movimentação do domingo da nossa loja. E a loja vende muito no domingo. Bom, me foi entregue aquela sacola e a gente tinha que ir para o carro. Ok. Quando chegamos em casa, esqueci da sacola. Eu não lembrei da sacola, que estava sob meus cuidados. E aí, chegou uma hora que eu fui arguída pelo marido, e ele falou assim: cadê a sacola de dinheiro que eu te dei? Eu falei: não sei, deve estar no carro. E a gente procurou, e resumindo, eu perdi a sacola com o valor daquele final de semana. Era para ser muito desesperador. Mas interessante que eu via nossos amigos, né, e a gente arguiu aos funcionários: por acaso você não pegou junto no carro na hora de descer? Não peguei. Aí alguém falou assim: mas não foi aquela que Leia colocou no chão lá perto do supermercado? Resumindo, eu perdi a sacola. A gente precisava daquele valor. Era valor que não era nosso, era mais para pagar a conta. Mas em todo tempo, a minha alma não se inquietava. Eu não ficava inquieta. E essa precisa ser a nossa postura, muito, quando a gente sabe quem Deus é, o que Deus faz, o poder dele. E é nisso que eu estou falando. Você deve estar curioso aí. Afinal, achou ou não achou? Não achamos. Foi sacola perdida, dinheiro perdido. Só que a Bíblia diz que a gente precisa aquietar e saber que Ele é Deus. E aí a gente volta para a história do governo. Esse Deus que se move sobre a história de Israel e cuida de Israel e que tem propósito. E nesse caso, o nosso coração ou a nossa mente não precisa ter a palavra, não pode ter a palavra só como um discurso. A palavra de Deus precisa ser para mim. Eu estou apontando para ali porque tem uma Bíblia na minha frente. A palavra de Deus precisa ser para mim uma verdade, uma fala de Deus, a forma de Deus falar comigo diariamente.
A gente está encerrando esse bloco da terceira aula e já já a gente volta com o próximo bloco e a continuidade dessa aula, ok?